se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. Um misterioso desaparecimento na torre de TV. Era uma noite fria e silenciosa na cidade, quando um grupo de jornalistas e investigadores se reuniram na base da torre de TV. A notícia de um desaparecimento misterioso ecoara pelas ruas, e ninguém sabia o que estava acontecendo dentro daquele imponente edifício. O último sinal de comunicação viera de um dos jornalistas que estava em uma missão para documentar os bastidores de uma nova atração turística, mas de repente, tudo havia silenciado. A torre de TV, com sua grande estrutura metálica e a vista deslumbrante, era uma das maravilhas arquitetônicas da cidade. O prédio, que atraía turistas durante o dia, à noite parecia ganhar uma aura de mistério, escondendo segredos nas sombras. A missão daquele grupo era simples: investigar o que realmente acontecerá ali. Entre os membros da equipe, estava Carla, uma jornalista investigativa experiente, e João, um ex-policial, agora trabalhando como segurança. Ambos estavam cientes de que algo não estava certo. O desaparecimento de um colega era algo incomum, mas ainda mais estranho era a falta de evidências. Não havia sinais de luta, não havia rastros. À medida que subiam pela escada interna da torre, o som de seus passos ecoava, quebrando o silêncio perturbador. Cada degrau parecia mais alto, mais difícil de subir. Algo estava pesando no ar. Carla olhava em volta, tentando entender a sensação crescente de desconforto, enquanto João se mantinha calmo, embora uma sombra de preocupação cruzasse seu rosto. Na entrada do último andar, a porta estava entreaberta. O vento fazia o metal ranger, e a luz fraca da lanterna iluminava apenas uma parte do corredor, deixando o resto envolto em escuridão. Algo estava errado, mas ninguém sabia exatamente o que. A tensão crescia a cada segundo. Carla empurrou a porta com cautela. O que viria a seguir era desconhecido, mas algo dizia que as respostas estavam muito mais próximas do que imaginavam. O que eles encontrariam ali poderia mudar tudo. Os dois olharam um para o outro, e, com um sinal silencioso, entraram na sala. O mistério da torre de TV começava a se revelar lentamente, mas ainda havia muitas perguntas sem respostas. Assim que entraram na sala, a escuridão parecia tomar conta deles. O lugar estava vazio, exceto por alguns móveis cobertos com lençóis. O cheiro de mofo e metal enferrujado dominava o ambiente. As lâmpadas que antes iluminavam o local agora estavam apagadas, e o silêncio era absoluto. Não havia sinal do desaparecido, mas algo naquele cenário os incomodava ainda mais. Carla olhou para João, que estava em alerta, examinando cada canto da sala com cautela. Eles começaram a procurar por pistas, mas o que encontraram foi ainda mais desconcertante. No centro da sala, uma mesa estava virada, e sobre ela, uma pilha de papéis estava cuidadosamente empilhada. Parecia que alguém havia tentado organizar tudo, mas o que estava ali parecia desconexo. Entre os papéis, havia uma carta rasgada, quase impossível de ler. Apenas algumas palavras estavam visíveis: não entre no elevador. A mensagem parecia clara, mas o que exatamente isso significava? O elevador estava bem à frente, mas nada poderia prepará-los para o que encontrariam dentro dele. João se aproximou da porta do elevador, e ao tocar o botão, a luz piscou brevemente antes de acender. O som do mecanismo começou a ecoar, mas algo não estava certo. O elevador parecia preso em algum andar, mas as câmeras de segurança haviam falhado misteriosamente, não mostrando nada sobre o que aconteceu nos momentos anteriores. Carla hesitou por um momento, mas decidiu que precisava saber o que estava dentro do elevador. Quando a porta se abriu lentamente, um frio cortante invadiu o ambiente. Dentro, estava vazio, exceto por uma pequena caixa de metal. Ao pegar a caixa, Carla sentiu uma vibração estranha, como se algo estivesse aguardando para ser revelado. Ela abriu a caixa lentamente e encontrou um antigo relógio de pulso, com as horas marcadas exatamente para meia-noite. O relógio parecia ter sido deixado ali de propósito, mas o que isso significava? A resposta parecia estar mais perto do que imaginavam. Com o relógio em mãos, Carla e João saíram do elevador e continuaram sua busca pelo prédio. A sensação de que estavam sendo observados era inegável.
As paredes da torre pareciam cada vez mais opressivas, e o ambiente cada vez mais irreal. Onde estavam as respostas que procuravam? A cada passo que davam, os dois se deparavam com mais mistérios. No corredor seguinte, uma série de portas estava trancada, mas uma delas estava ligeiramente entreaberta. Sem dizer uma palavra, Carla empurrou a porta e entrou. O que encontrou lá dentro foi mais uma pista, uma foto amarelada, com a imagem de um grupo de pessoas desconhecidas. Na foto, todos pareciam sorrir, exceto por um homem em particular. Ele estava com uma expressão séria, quase como se soubesse algo que ninguém mais sabia. Esse homem, Carla percebeu, parecia familiar. Ela tentava se lembrar de onde o vira, mas não conseguia. A conexão estava ali, mas ainda faltavam peças do quebra-cabeça. Enquanto isso, João vasculhava a sala em busca de mais pistas. De repente, ele ouviu um som estranho vindo de baixo. Um ruído metálico. Ele se aproximou da janela e olhou para fora, tentando entender o que estava acontecendo. Para sua surpresa, ele viu uma figura sombria desaparecendo atrás de um dos pilares da torre. Ele correu em direção à escada, e Carla, percebendo o que ele estava fazendo, o seguiu. No caminho, o tempo parecia desacelerar. Cada passo parecia ecoar mais alto, e uma sensação de angústia tomou conta deles. Algo estava prestes a acontecer, mas o quê? Ao chegarem ao piso inferior, eles estavam completamente sem pistas. Não havia mais ninguém, e o silêncio era esmagador. Mas antes que pudessem entender o que estava acontecendo, ouviram uma porta se fechando no andar superior. A corrida deles agora tinha um objetivo claro: descobrir a verdade antes que fosse tarde demais. De volta ao topo da torre, a porta estava trancada, mas a chave estava visível sobre uma mesa. Era como se alguém estivesse esperando por eles. Carla pegou a chave com cautela, e quando a porta se abriu, o que encontraram os deixou sem palavras. A sala estava completamente vazia, mas as paredes estavam cobertas por símbolos estranhos, e no centro, uma cadeira estava presa ao chão com correntes. Perto da cadeira, uma gravação começava a tocar. A voz, distorcida e fria, dizia: "A torre não perdoa quem tenta desvendar seus segredos." O medo começou a se espalhar, mas Carla estava determinada a descobrir o que havia acontecido com seu colega desaparecido. Em uma das paredes, um mapa estava desenhado, e uma linha vermelha marcava um caminho até o topo da torre. O que aquilo significava? Era um convite para algo mais sinistro? Carla e João começaram a entender que o mistério da torre de TV não era apenas um caso isolado, mas algo muito maior, ligado a uma série de eventos misteriosos ocorridos na cidade. Com o mapa em mãos, eles seguiram a linha até o último andar, onde o som de uma porta se fechando mais uma vez os aguardava. Dessa vez, não havia volta. O destino de todos estava selado ali. Chegando ao último andar, a sensação de que algo grande estava prestes a acontecer dominava Carla e João. A porta estava entreaberta, e ao adentrarem, a vista que se descortinava era impressionante. A cidade abaixo parecia diminuta, mas algo mais chamava a atenção deles. No centro do salão, uma tela de televisão estava ligada, e nela, uma imagem do jornalista desaparecido. A figura parecia olhar diretamente para Carla, e a mensagem na tela foi clara: "Agora você sabe." O que parecia ser uma simples investigação se transformou em algo muito mais profundo. O desaparecimento do jornalista não era aleatório, ele estava envolvido em um jogo perigoso, um enigma que não tinha como ser desvendado sem consequências. Enquanto eles tentavam processar o que estava acontecendo, a torre começou a vibrar, e uma onda de energia os envolveu. Eles caíram ao chão, e, quando abriram os olhos, estavam de volta à base da torre. O jornalista havia desaparecido, e a torre permanecia, silenciosa como sempre. Mas havia algo diferente. Uma sensação de que o ciclo não estava completo, e que o mistério da torre de TV nunca seria totalmente desvendado. Eles haviam sido apenas mais uma peça nesse jogo interminável, e a torre, agora mais enigmática do que nunca, aguardava o próximo visitante.